estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos aqui reunidos, falando sempre de obras interessantes, mais especificamente agora sobre o livro Cartas e Crônicas. Esse aqui que você vê na minha mão é uma obra belíssima, traz muitas informações e é do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós já vimos várias passagens, vários textos. Então vale a pena, se você não conhece, assista os programas anteriores, porque tem muitas coisas boas e eu tenho certeza que você vai gostar. Até mesmo adquira o seu livro para você poder acompanhar conosco, fazer as suas anotações, porque são obras para estudo também e trazem muitos exemplos, exemplos daquilo que Humberto pôde recolher no plano espiritual, pessoas que ele pôde visitar, pessoas com as quais ele conversou, histórias de vidas às quais ele teve acesso. Então ele traz tudo isso para a gente. Então são preciosidades. E hoje estaremos entrando num capítulo novo. Fique conosco, pegue seu livro. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com André Luiz Suíz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta é uma alegria renovada, porque nós podemos aproveitar o tempo que a vida nos oferece para compartilhar, além de aprender. Aprender quando nos debruçamos sobre obras com mensagens positivas, construtivas, e aplicar isso que aprendemos em nosso próprio favor. Mas também compartilhar, graças à tecnologia, compartilhar aquelas mesmas mensagens para que, sendo úteis ou não para nós, por causa da nossa vontade ou nosso desprezo, possam ser úteis para você. Porque naturalmente nós estamos buscando aprender. Mas nem sempre a gente lê coisas, a gente entende ou a gente quer pôr em prática. Porém, através da tecnologia, nós temos a oportunidade de fazer com que aquilo que seria uma única semente contida em um livro se transforme em milhares de sementes que muitas pessoas vão ouvir, assistir ou ver, e com isso podem se inspirar, podem ter vontade de fazer diferente. Por isso que as obras de Humberto de Campos e o Irmão X são muito importantes. Porque elas falam do cotidiano, elas não são teorias filosóficas profundíssimas que vão exigir um grande exercício mental. Não, ela está falando de comportamentos, de rotinas do nosso dia a dia que são aplicáveis a nós mesmos. Daí então, ser tão bom podermos conhecer de uma forma prática a aplicação de todos os conceitos que a doutrina espírita, o cristianismo, a doutrina espírita cristã podem nos trazer. E você vai acompanhar este livro em todos os seus capítulos. Nós já estamos nos aproximando da metade do livro, não é, Solange? Hoje estaremos iniciando o capítulo 19. O título é Em Torno da Paz. Mas como eu disse anteriormente, tem capítulos, programas anteriores que você poderá buscar com muita coisa interessante. Bem, em torno da paz. Você já pensou nisto? Você já meditou a respeito? No seu dia a dia, se você realmente está valorizando os conceitos em torno da paz? Você está construindo essa paz que você pode? E nós vamos ver aqui uma história real que o espírito Humberto de Campos vai nos contando sobre indivíduos bem intencionados, criaturas de bom calibre moral, criaturas que fazem votos sublimes de elevação e que, será que estão preocupados em manter realmente a paz? Será que estão preocupados em manter equilíbrio em si mesmo, em administrar suas próprias dificuldades para que não haja nenhum problema, nenhuma nuvem negra zombando dele, envolvendo o seu pensamento, seu comportamento? Nós vamos ver neste capítulo 19, que é quase metade do livro. O livro tem 40. Mais um programa a gente chega na metade. Tá vendo quanta coisa legal que a gente já fez com as obras de Humberto de Campos? Vamos então, a Solange vai começar conosco com a leitura dessa primeira parte desse capítulo 19. Vamos lá? Em torno da paz. O relógio soou, marcando 8 horas, quando Anacleto Silva acordou na manhã clara.
Lá fora, o sol prometia calor mais intenso e a criançada disputava, coisa simples, como uma onda barulhenta de passarinhos. É, o dia normal. As pessoas que estão despertando e logo a vitalidade das crianças que passaram a noite dormindo agora abasteceram suas baterias e saem gritando, brincando, pulando. E o Anacleto acorda 8 horas da manhã na sua moradia. Aquele barulho, aquele sol maravilhoso. E aí, o que acontece? Vamos ver na sequência. Anacleto estirou-se no leito, relaxando os nervos, e porque iniciaria o trabalho às 9, antes de erguer-se, tomou o Evangelho e leu nos apontamentos do apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, as sublimes palavras do celeste amigo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou à maneira do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos traduzir um pouco estas frases cujas palavras, às vezes, conjugadas da forma tradicional e literária, nos atrapalham. Nós estamos vendo Jesus dizendo que deixa a todos os que estão em volta dele a paz. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu também vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Será que o mundo dá paz? Quando você está buscando sossego através de recursos materiais, através de uma conquista de bens, e você, por fim, consegue ter aquilo que você estava querendo, um respaldo financeiro, uma localização mais preciosa, uma casa mais confortável, um carro mais novo. Quando nós temos isto que a gente gostaria tanto, você já percebeu que você fica cada vez mais preso às coisas para não perder? Se alguém passa e risca seu carro, você fica nervoso. Você vai à rua, você procura, se não tiver um estacionamento para você guardar o carro e ainda assim com o risco de alguém amassar, você não para naquele lugar, você vai embora, você vai procurar um outro lugar, ou você fica agoniado com o dinheiro que você já tem e não pode gastar porque senão você vai ficar com menos. O mundo dá a paz. E é interessante uma frase que é antiga, que você garante a paz com as armas. E as armas servem para a garantia da paz. Ou seja, entre os animais agressivos, todos precisam rosnar para que ninguém morda um ao outro. Você tem que intimidar, não é? É aquela outra frase. O preço da paz é a eterna vigilância. Sim. Você não pode dormir, você não pode ficar relaxado, você tem que ficar vigiando. Então você percebe, fala, Solange, você ia falar? Não, é uma das frases que se você quer a paz, prepara-te para a guerra. Isso. Então o mundo dá esse tipo de paz. Jesus está dizendo, eu dou a vocês uma paz que não é como o mundo a dá. E a paz que o Senhor dá é justamente esta. Não se perturbe o vosso coração, não se entorpeça, não se nuble, não se escureça, não se macule. Não deixe que as coisas negativas penetrem em você. Nem tenha medo. O Senhor dá uma paz que se baseia justamente nisso, na clareza do afeto, do sentimento e na ausência do medo. Portanto, quando você não tem essas coisas negativas dentro de você, e quando você não precisa temer nada, você fica tranquilo. Você fica bastante desarmado. Mas aí então Anacleto leu isso. Olha que coisa boa. Um hábito positivo do Anacleto, não é? De acordar e ainda no leito meditar a respeito de coisas nobres. Não é mesmo? Você está com a mente limpa, clara, descansada, ele abriu uma passagem da Bíblia, do Evangelho de São João e leu isto. Isso estimula o pensamento. Isso faz a mente
começar a iluminar-se antes de sair da cama. Olha que coisa boa. Esse é um hábito que nós devemos ter sempre. Todos nós que queremos ter a paz que o Senhor nos oferece através desses lembretes. Só lembrando também que, se a gente for ver, Anacleto acordou às 8 da manhã e ia entrar no trabalho às 9 horas. Então a gente vê que ele teve uma noite de sono longa, tranquila, ele não teve que madrugar, acordar às 4 da manhã, pegar uma condução, um ônibus lotado, um trem cheio de gente, para chegar, levar 2 horas para chegar no trabalho. Então nós vemos que é uma condição de vida mais tranquila e faz com que ele consiga, inclusive, abrir um evangelho antes de acordar e meditar sobre determinados assuntos ligados à espiritualidade. Mas, e por causa disso tudo, ele deveria ficar muito bem, não é? Mas vamos ver o que vai acontecer na nossa história. Ele vai começar agora a meditar sobre essas palavras de Jesus. Vamos ver agora, no próximo slide, o que ele começou a pensar enquanto ele meditava naquilo que ele havia lido. Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde estiver, receberei o amor do Cristo, que assegura a tranquilidade em torno do meu caminho. Eu sei que a presença de Jesus abrange toda a terra e que a sua influência nos governa os destinos. Desfrutarei, assim, a paz entre as criaturas. O eterno benfeitor está canalizando todas as mentes para a vitória da paz. Por isso, ainda mesmo que os homens me ofendam, veja só o que ele está dizendo, mesmo que alguma pessoa me agrida, me ofenda, neles procurarei enxergar meus irmãos que o divino poder está transformando para a harmonia geral. Alegro-me na convicção de que o príncipe da paz orienta as nações e que, desse modo, ele me garantirá o bem-estar. Recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão, junto da humanidade. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que Ele me sustente em sua paz, agora e em todos os dias de minha vida. Você vê então que são raciocínios embasados nessa inspiração do texto bíblico. E perceba que o texto tinha 3 frases. 3. Você lê na tela as frases que o texto bíblico tinha. No slide anterior, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Olha lá, 3 frasezinhas. Dá para contar quantas palavras tinham nessas frases. Agora ele faz uma reflexão, um pensamento que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Eu sei que Jesus está no mundo inteiro, eu sei que Jesus abençoa todo mundo, a paz se espalha por toda a terra. Que Ele nos envia essas boas vibrações, então Ele está nos enviando a sua paz. Ou seja, assim... ele destrincha o pensamento de Jesus em vários ambientes, em várias circunstâncias de vida, em várias relações dele com as pessoas, e ele então retira daquele pequeno trecho condensado que o Evangelho apresentou a ele várias consequências. Como ele poderá se sentir feliz, como ele poderá aguentar as ofensas dos outros contra ele. Puxa, que maravilha! Eu estarei muito, muito bem, graças a Jesus que está me sustentando. Não me ofenderei por nada que me façam. Isso, muito legal, bacana. Agora, depois que isso acontece, nós vamos ver qual é a rotina. Isso ainda estava na cama lá. Estava dormidão, deitadão ainda, pensando. Se esticando. Agora, vamos ver o texto que Humberto de Campos nos fala. Após monologar, ou seja, após falar consigo mesmo de maneira fervorosa, Anacleto levantou-se feliz, mas, findo o banho rápido, verificou que a fina calça
com que lhe cabia comparecer no escritório, sofrera longo corte de faca. Já começou bem. Saiu do banho, vou vestir minha roupa bonita, a minha roupa fina, a minha calça, e de repente ele vai pôr a calça e percebe que a calça tem um talho de faca. Subitamente transtornado, chamou pela esposa em voz berrante. Dona Horacina veio aflita, guardando nos braços uma pequerrucha doente. Viu a peça maltratada e alegou, triste: Puxa, que pena! Esses meninos estão à solta e eu aqui, ocupada com a pneumonia da Sônia. A filhinha que estava no colo, filha dela e dele, estava doente com uma pneumonia. E, obviamente, ela não podia controlar os outros filhos, que estavam fazendo as bagunças de criança. E que, obviamente, numa delas, por algum motivo, atacaram a calça do homem, coitado, que devia estar pendurada ali para ser vestida, e rasgaram aquilo que era tão bonito para o Anacleto. Longe de refletir na grave enfermidade da filhinha de meses, Anacleto vociferou: Que pena! É tudo que você encontra para me dizer? Ignora, porventura, que esta roupa me custou os olhos da cara? Como você fica falando que pena, coitado dos meninos? Eu paguei caro por essa roupa. A senhora, sem revidar, dirigiu-se a velho armário e trouxe-lhe uma vestimenta semelhante àquela que foi dilacerada. Ou seja, resolveu o problema. Olha, está se reclamando aí tanto de um rasguinho na calça. Tem outra aqui, veste essa e vai para o trabalho. Pouco depois, na hora de tomar o café, notou a ausência do leite. Não tinha leite. E ele, irritado, reclamou: ora, sim, não tem leite. E a mulher? Sim, não pude enfrentar a fila. Era preciso resguardar a pequena. Sônia está doente, está com febre, pneumonia, não pude ir na leitaria lá, na padaria buscar o pão, nem buscar o leite. Ainda o pão tinha de ontem, mas o leite acabou, eu não pude sair com ela, porque eu não podia tomar friagem. Ah, muito legal. Mas Anacleto Silva engoliu alguns palavrões que lhe assomavam a boca. Estava ali para xingar a mulher. Quando abriu a porta da casa, na expectativa do lotação, do transporte táxi, que ia levá-lo ao trabalho, né? Eis que o sogro velhinho lhe aparece de chapéu, segurando, né, na sua mãozinha, com a sua mão enrugada, o chapéu, pedindo a Anacleto humildemente: Ai, Anacleto, meu filho, me perdoe a intromissão assim tão cedo, porém é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa, que eu venho lhe pedir 500 cruzeiros por empréstimo. Empresta aí 500 cruzeiros. Ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Onde tem o senhor a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Para de me molar, eu estou precisando ganhar dinheiro, o senhor ainda vem me pedir dinheiro emprestado, eu tenho que lutar para ganhar. Onde já se viu uma coisa dessa? Se eu tivesse esse dinheiro no meu bolso, eu ia ficar em casa. Não... Eu não ia estar saindo para trabalhar. E enquanto isso, ele viu o carro que ia levá-lo ao trabalho, que eles chamam aqui, como antigamente chamavam, de lotação. Que na verdade devia ser um tipo de táxi que pegava vários passageiros para levar para um lugar. E ele fez o sinal, o carro buzinou, porém, quando ele foi pegar, o carro passou, foi embora e largou ele sozinho. Nada. Espera, foi embora. E daí que ele ferveu. Em desespero, o que ele fez? Malditos, como seguirei para a repartição? Malditos! Porém, enquanto ele estava terminando de xingar, apareceu um outro carro, que veio rápido. E então, Silva entrou e acomodou-se. Mas, enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmações que fizera ao despertar. E só então reconheceu que ele, tão seguro em exaltar a harmonia do mundo, não suportara, sem guerra, uma calça rasgada. Tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio no Senhor, não se conformara
diante de uma refeição incompleta? Tão pronto em proclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não souber acolher com gentileza a solicitação de um parente infeliz e tão solene em asseverar-se nos alicerces do entendimento, não hesitara em descer da linguagem nobre para a que condiz com a gíria que amaldiçoa. E então, envergonhado por haver caído tão apressadamente da serenidade à perturbação, começou a perceber que entre ele e a humanidade estava o lar, reclamando dele assistência e carinho, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora sem se dispor a recolher essa paz do Cristo por dentro. E aqui termina não só a história do Anacleto, mas termina a reflexão sobre todas as coisas que a gente vive, sobre tudo aquilo que de verdade é um projeto na nossa boca, mas não corresponde à nossa ação. E para falarmos é fácil, e para fazermos nos esquecemos. Vamos amanhã, depois de amanhã. Pelo menos nessa história, nós observamos um Anacleto que meia hora depois de ter feito todas as burradas, está se envergonhando, está meditando. Puxa vida, eu rezei faz nem uma hora, eu agradeci a paz, enalteci a paz, falei da paz, falei que eu perdoaria quem me ofendesse, até quem me ofendesse eu perdoaria. E onde é que eu estou aqui falando coisas bonitas e fazendo coisas feias? E você que está em casa, não leia essa historinha como uma historinha para você contar para os seus filhos ou para os seus amigos. Não. Em primeiro lugar, leia como se você fosse o Anacleto. Porque de verdade nós estamos cheios de pessoas que vão para as igrejas e fazem lá suas referências religiosas, os seus cultos particulares a respeito de Deus e saem da igreja maldizendo o pedinte que lhe estendeu a mão ali na porta, o guardador de carro que não foi muito atencioso, ou alguma coisa que o contrariou, já sai xingando da própria igreja. Então, estas são atitudes que valem muito mais do que toda a reza que o indivíduo fez lá dentro. Toda a elevação do espírito, se não for transformada em elevação de comportamento, não é verdadeira, é apenas um arremedo, é uma fantasia. E isso é comum todos os dias na conduta das pessoas, de qualquer religião. Então pense nisso. Agora fala aí, Solange. Não, então, eu ia pedir para você contar para a gente uma história de um palestrante, acho que numa casa espírita, em que, de repente, palestrante muito bom, falava muito bem e sempre ia ao centro, mas, de repente, durante uma pregação, uma palestra que ele estava fazendo, ele vê ao longe a sua família. Ele olha assim, vê a cabeça da sua esposa com os seus filhos e algumas malas. O homem estava no centro, a sua atividade na noite era falar sobre o Evangelho e todo mundo estava assim, admirando-se da beleza como ele falava, da maneira simpática, generosa. E o salão, que era comprido, tinha 2 portas laterais. Ele então falando lá no púlpito, na parte mais frontal, um pouco mais elevada, ele conseguia divisar as portas de entrada laterais. E eis que durante a palestra, que duraria aí uns 50 minutos, quando está mais ou menos com meia hora de palestra, ele olha lá, ele vê a cabecinha da mulher dele assim na porta, as cabecinhas dos 3 filhos também olhando para ele. Aí ele percebe que as crianças e a esposa estão carregando coisas que eles puseram no chão assim bem na entrada. Pareciam malas. Ele falou assim, nossa, o que será que aconteceu? Minha mulher aqui, puxa vida, meus filhos, eu não costumo vir. Ainda estão com mala. E morreu alguém. Eles vieram me dizer que a gente vai ter que correr para a rodoviária, para a gente poder chegar no lugar onde tal sepultamento vai ser. Então o homem ficou agoniado, ainda que ele teve que cumprir um trecho final da sua palestra. E ao invés de fazê-la em 50 minutos, com 40 minutos ele terminou a fala. E aí ele estava querendo saber o que tinha acontecido, porque se fosse algo urgente, eles já teriam que sair. Ele deu por encerrado,
pessoas se levantaram, foram encaminhadas para o passe magnético, e ele foi lá no fundo, onde estava a esposa. Mulher, o que aconteceu? Puxa vida, você aqui, com as crianças. Ah, sim, a gente vai ter que viajar, alguém morreu? Não, ninguém morreu. Ué, como ninguém morreu? Você está aqui com os meninos, está com as malas? Você sabe o que é? É que lá em casa nós conversamos hoje e todos nós chegamos na mesma conclusão. Que a gente gosta muito de você, do jeito que você é aqui. Aqui no centro você é bonzinho, você é simpático, você é compreensivo, você escuta as pessoas, você nunca demonstra que está cansado, você nunca tem mau humor, você trata todo mundo com tanta gentileza. Aí você chega em casa, aí você está cansado, aí você não quer ouvir nada, você não quer saber de problema. Então, a gente gosta muito de você como você é aqui no centro. E a gente combinou, nós 3 combinamos, nós 4, que a gente ia morar aqui. Porque aqui é o homem que a gente gosta, é o pai que a gente gosta, que eles gostam, é o marido que eu gosto, é esse que a gente vê aqui. E aí o homem ficou pensando, puxa vida, nossa, não tem ninguém que morreu. Teria sido melhor para ele se alguém tivesse morrido, né? Mas a mulher e os filhos estavam elegendo o homem que ele parecia ser, não o homem que ele era e que as pessoas não estavam gostando muito. E esta é uma das histórias interessantes que falam a respeito de como nós, durante determinadas atividades religiosas, usamos a aparência de uma coisa que a gente não é, mas a gente se traveste para servirmos de exemplo e, naturalmente, todas as pessoas que estão vivendo uma realidade religiosa devem se lembrar que tem defeitos, que tem uma luta a realizar. Por isso que no final aqui deste capítulo, o Espírito Humberto de Campos diz que entre ele e a humanidade existe a família. Isso. A família é o elo que faz com que aquilo que ele acredita, aquilo que ele fale com Deus, aquilo que ele tenha que melhorar nele mesmo, ele possa viver. Porque lá fora é por algum tempinho. Você vai ficar na igreja por 1 hora, 2 horas no máximo. Você vai ficar numa tarefa profissional por algumas horas. Você tem que atender pessoas no balcão por alguns minutos. Você consegue sorrir, você consegue ser gentil por uma fração de tempo. Mas na casa, na família, você demonstra como você demonstra a sua irritação, você demonstra a sua indiferença, você demonstra a sua mesquinhez, o seu egoísmo, você demonstra a sua impaciência, como se ali você tivesse autorização para ser você mesmo. Enquanto que lá fora você tem que fazer de conta que você é uma coisa que você não é. Mas isso está errado. Não é isso que o Evangelho está pedindo. Para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que acreditam nas coisas que o Evangelho fala, é justamente para você viver dentro de casa, viver com as famílias, com as pessoas mais próximas de você, você ter paciência, você ser cordato, você ter equilíbrio, você não se deixar abater, você não se deixar enraivecer por coisas que você tenha se contrariado. Quebrou um negócio, caiu uma coisa, destruiu um objeto e você não teve paciência. Hoje aconteceu comigo uma coisa assim, eu estava colocando um galão de água daqueles bebedouros de 20 litros, ele escapou da minha mão, pof, estourou no chão. Lavou a cozinha, entrou água para a sala no taco de madeira. E a Solange estava lá, ela, não, peraí, vamos limpar aqui. Podia ter ficado irritada, podia ter ficado nervosa, podia ter, você não toma cuidado, não sei o quê, mas não. Ela me ajudou, ela pegou o pano, pegou o rodinho, raspou tudo para a água para fora. Aí fomos lá secando as coisas, eu procurei ajudá-la e tudo se resolveu. Está tudo seco. Tudo seco e não houve nenhum tipo de nem agressão, nem irritação, nem cara feia. Não hesitar em descer da linguagem nobre para que condiz com a gíria que amaldiçoa. Ou seja, de uma hora para outra é muito normal a gente passar, às vezes, por um momento difícil e de repente nós já estamos, descendo da linguagem nobre, nós já estamos falando os palavrões. A gente precisava ter lavado isso aqui mesmo, então, tá tudo empoeirado. Já está na hora de lavar esse chão. Vamos lá, vamos usar os 20 litros d'água para dar uma limpada aqui.
Então, e isso são testes. E depois a gente vai falar de Jesus. Ai, temos que ter paciência. Nas reuniões mediúnicas é muito comum que os dialogadores, eu contei aqui há poucos programas anteriores, a história que eu vi lá no leprosário, contada num biombo que estava o texto. O cara dizia para a entidade, você, meu irmão, não pode beber porque o espírito, me dá um trago, me dá eu quero uma pinguinha, eu gosto tanto. Não, você não pode. O dialogador dizia, você não pode, isso faz mal, você já não tem mais o corpo, você não precisa mais disso. Mas isso, é tão gostoso, mas isso matou você, isso foi culpar, você teve a culpa de ter bebido e a sua vida durou menos do que devia. Isso é um veneno, você não pode fazer isso, você já não pode mais depender disso. E assim a entidade ficava argumentando e o cara tentando convencê-la de que a bebida era ruim, que nunca mais devia fazer isso. E de repente, depois de uns 20 minutos de conversa, o mesmo espírito que fazia o papel de bêbado assume a sua real identidade e diz, meu filho, já que você sabe tanto disso, que você entende tanto dessas realidades, que você é capaz de aconselhar tão sabiamente uma entidade aflita a que ela não cometa equívocos, me diz uma coisa, por que na sua casa todos os dias quando você chega você vai tomar o seu uísque? Por que lá diariamente você bebe? Por que lá você tem na geladeira guardada pilhas de cerveja? Por que você usa isso constantemente? Você não sabe que isso faz mal? Você está dizendo para a entidade que isso não é bom? É mesmo. Né? Eu estou lá com você, eu vejo você bebendo. Eu estou lá, você é trabalhador aqui. Você sabe que isso não se deve utilizar para depois você não ter que dizer uma coisa que você não faça para aqueles com quem você está conversando, para ajudar a reerguê-los? E aí, você acha que é correto? Depois de tudo que você falou, a atitude que você está tendo? Em torno da paz. Você quer ter paz? Como é que você quer ter paz na sua família? Usando da expressão mais chula dentro de casa? Usando de assuntos que são dos piores? Fazendo mau juízo dos outros, xingando as pessoas, desejando que elas sofram, que elas morram, porque você viu no noticiário que o cara foi violento. Todas estas são maneiras negativas de você dizer que quer a paz, mas é aquela história, né? É a paz do mundo. Para você garanta a sua paz preparando-se para a guerra. Esteja sempre armado. Essa não é a paz do Senhor. Alguém vai te ferir. É verdade. Nós estamos num mundo onde todos nós somos porcos espinhos. Não tem ninguém aqui algodão. É todo mundo meio espinhento. Ora, se você está convivendo com pessoas espinhentas, você também é igual. Naturalmente, elas vão te espetar e você vai espetá-las. Então, quando você entende isto, você aprende a agir de uma forma paciente, de uma forma tolerante, não de uma forma omissa, mas de uma forma que você compreenda que ninguém é perfeito. E as pessoas têm equívocos, como você tem equívocos. Como cada um também tem coisas erradas. Como cada um tem delitos internos. E como disse Jesus, acabamos de lembrar da oração de Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende, perdoamos? Nós perdoamos a quem nos ofende? Então, como que você pode viver em paz se estas coisas você não cultiva? Se nós não as cultivamos como deveríamos? Se um acidente doméstico não desejado, um acidente fortuito que acontece de vez em quando alguém comete alguma coisa, caiu o galão de água ou quebrou um prato e a pessoa já ficou nervosa, já se irritou, já subiu pelas paredes. Que paz que ela deseja. Aí vai no centro rezar. Ai, como é bom, que alegria. Ai, Jesus é tão bom comigo. Que alegria eu poder sentir as leis do universo e chegar em casa que nem um furibundo, xingando todo mundo, fazendo maldades. É o que aconteceu com Anacleto. E o que é pior, sabe o que é? O que é pior é que, diferente do Anacleto, a maioria acha que tem razão. A maioria ainda vai justificar. Onde já se viu aquele sogro vem aqui pedir dinheiro? Eu estou trabalhando tanto, já está difícil para mim criar os meus filhos. Esse cara é cara de pau, é folgado. Eu tenho motivo para ficar irritado com ele.
Ou o outro lá que era para me pegar, para levar para o serviço, distraído, ele fingiu que não me viu. Ele fingiu, eu sei, aquele cara lá é indiferente, ele não quer saber. Não. Meu Deus do céu, a pobre da menina, que desculpa essa mulher tá dando, não pode ver a menina, uma febrinha aí, tá falando, não foi comprar o leite, não olhou os meninos, não olhou a molecada, só para se justificar. Ainda tem coragem de ficar usando uma garota, uma criancinha de colo, dizendo que, coitadinha, não pude fazer porque ela tá doente. Onde já se viu? Você vê, muitas pessoas ainda se colocam com razão diante das coisas erradas que estão fazendo. Mesmo depois de terem pedido a Deus proteção, confiado a sua paz, a paz do Senhor. Quando foi que nós, ao sermos provocados, ao termos tido alguma situação com uma altercação qualquer, antes de você dar a patada, quando foi que você parou, foi ao banheiro e fez uma prece? E disse, Senhor, a pessoa me tratou mal, isso me feriu meu orgulho não suportou. Me ajude, Senhor, a eu vencer o meu orgulho, a eu não ficar com raiva dessa pessoa, a eu entender que ela pode estar nervosa, que ela pode estar... Quando foi que você fez isso? Que nós fizemos isso? E como queremos ter paz? Fala, Solange. Não, isso você está tocando num ponto que me chamou muita atenção no livro, porque num determinado momento a gente vê que o Anacleto ele vai de um estado de tranquilidade, de harmonia, justamente para um ponto oposto, do desequilíbrio emocional, vibratório. Então acho que isso é bom a gente parar para pensar, porque a gente vai muito rápido, às vezes desse padrão um pouco melhor, a gente afunda rapidamente, não é? Descendo o padrão vibratório, porque a gente se indigna, a gente fica nervoso, irritado. E o contrário, quanto tempo nós levamos para sairmos desses padrões mais baixos e nos elevarmos? Muitas vezes nós cometemos erros, nós nos irritamos, ficamos nervosos, às vezes por dias, por semanas, e nem pensamos em melhorar as nossas condutas, os nossos pensamentos, em elevarmos o nosso padrão vibratório. Então, o processo inverso é muito mais demorado. E por que precisa ser assim? Todos nós erramos, nós vamos continuar errando, por mais que a gente vigie, nós vamos ter os nossos deslizes. Mas quando isso acontece, que nós caímos na nossa vibração, vamos dizer assim, que a gente esteja mais atento e que a gente fale, puxa vida, não, peraí, eu tô baixando a minha vibração, eu tô tendo sentimentos que não deveria, então não vou deixar isso me dominar. E eu vou lutar contra isso o mais rápido possível para que eu volte a conquistar a harmonia, a paz, porque é disso que está falando o texto, em torno da paz. Essa paz nós só temos quando nós conquistamos, quando nós vigiamos, quando nós buscamos. Então, quando nós descemos o degrau, façamos um esforço rápido em voltarmos àquele patamar, em voltarmos a nos equilibrar. Porque senão nós ficamos muito tempo, às vezes, remoendo essas situações. E permanecemos nesse padrão vibratório mais baixo, com companhias espirituais que também estarão do nosso lado, trazendo, né, trazendo as suas vibrações, os seus pensamentos, nos influenciando negativamente. E isso a gente precisa cortar assim que a gente toma conhecimento de que a gente, estou saindo do trilho, deixa eu pôr o trilho, deixa eu voltar para o trilho de novo. Ele não seguiu a crônica, mas deveríamos pensar, não é? Será que quando o Anacleto, lá no carro, meditou, como ele foi ríspido com o sogro, será que ele procurou o sogro depois? Falando, senhor, me desculpe, eu não tenho 500 cruzeiros para o senhor, eu arrumei 200 para ajudar o senhor, porque é muito vergonhoso um velho pedir esmola, ainda mais para o genro, e levar uma patada. É triste isto. Será que, arrependido, ele tomou a iniciativa? Será que ele voltou para casa e falou com a esposa, olha querida, me perdoe, eu fui atrás de um remédio para cuidar da nossa Sônia, eu sei que você não deve ter dormido direito à noite, eu fui muito agressivo com você, me perdoe, eu me preocupo com a minha filha também, ela também é minha filha. Então, será que ele fez isso? Será que ele pediu desculpa para o motorista que ele xingou? Será que ele não foi, eu me arrependi. Tudo bem, mas o sogro que fique lá com o dinheiro, sem o dinheiro, a mulher que fique com as patadas e ela que engula isto? Será? Quanto tempo, não apenas
leva para a gente se reequilibrar. Mas como é mais difícil ainda você voltar e pedir perdão. Você vencer esse orgulho que fez você ficar dando patada em todo mundo porque você não se achou prestigiado e de repente você vê que você errou e aí você vai dizer, não, olha, você me perdoe, eu vim aqui, eu não tenho dinheiro para dar para o senhor, mas eu fui muito grosso, me desculpe. Eu queria dar um abraço no senhor, pedir perdão, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar. Ai, nossa senhora, só na outra encadernação que eu vou fazer isto. Onde já se viu eu baixar assim de nível? Esse é o problema. Então, tudo isso que a Solange falou é importantíssimo, porque quando você reconhece, você pode voltar a agir de uma forma adequada, sem deixar que a entidade se perturbe. Porém, se nós aprendermos a nos arrepender e pedir perdão pelos erros que cometemos, de tão difícil que isso é no nosso orgulho, isso vai fazer a gente ser mais vigilante para não ter que repetir. Porque a gente não vai ter que querer fazer passar de vergonha. novo. Eu sofri tanto de ter que pedir desculpa pro meu sogro, que se ele vier pedir de novo dinheiro, eu nunca mais vou tratar ele assim, porque, nossa, que coisa feia que eu fiz, coisa triste que eu fiz. E assim você se policia. Das próximas vezes, não só com o sogro, mas com algum amigo. Você pode dizer não. Pode dizer não, eu não tenho, o senhor me desculpe, eu não tenho. Eu me lembro da história do Chico, que nós não vamos ter aqui tempo para contar hoje, quando a mulher vizinha da casa dele, vendo que o Chico chegava de madrugada e tinha um cachorro doente, que ele tinha que cuidar, porque o cachorro fazia cocô na casa toda, ele não conseguia se levantar, o Chico tinha que lavar. E a mulher, com pena do Chico, um dia ela jogou uma carne com veneno e o cachorro morreu envenenado. Só que alguém depois disse para o Chico, sabe quem matou o seu cachorro? Foi a vizinha. Puxa vida, uma vizinha, mas meu cachorro gostava tanto dele. E o Chico ficou magoado. Ele não tinha raiva de ninguém, mas aquilo ficou magoado. E a partir desse dia ele não conseguia mais sintonia com Emmanuel para psicografia. Tinha dificuldade. Aí Emmanuel chegou um dia para ele e falou, escuta, o que está acontecendo? Não sei, seu Emmanuel, eu sei o que está acontecendo. Você está com mágoa da vizinha. Então eu quero que você vá lá na vizinha e pergunte para ela o que ela gostaria muito de ter, qual é o sonho da vida dela. Aí o Chico obedeceu, no dia seguinte foi lá, bateu o palmo. Chico, tudo bem, Chico? Ai, dona Maria, tudo bom com a senhora? Eu vim aqui saber que sonho que a senhora tem, que a senhora gostaria de realizar. Ai, Chico, sabe, Chico, eu tenho um sonho tão grande que era ter uma máquina de costura, porque eu trabalho muito difícil na mão. Uma máquina eu faria tanta coisa, mas custa tão caro, eu nunca tive condição de ter. Bom, dona Maria, máquina de costura é mesmo, é difícil, né? Cara. Aí o Chico se despediu, e aí quando o Chico estava no serviço, o Emmanuel falou assim, e aí? Qual que era o sonho da mulher? Aí o Chico falou assim, esse Emmanuel, ela tem um sonho alto. Ela quer uma máquina de costura. Imagina o que era uma máquina de costura nos anos 30, nos anos 40 do século passado. E aí Emmanuel ficou olhando para ele assim e falei, e então? E então? Ela quer uma máquina de costura. Aí, você Emmanuel, mas a coisa é muito cara, eu não tenho dinheiro. Aí o Emmanuel disse para ele assim, você já ouviu falar em prestação? Prestação. Lá foi o Chico, comprou uma máquina de costura à prestação, levou de presente para sua vizinha. E a vizinha ficou tão agradecida, ela abençoou tanto o Chico, que a partir daí o Chico não tinha mais mágoa dela. E a partir daí ele voltou a ter sintonia com o seu protetor, com o seu espírito amigo Emmanuel. É assim. Pense nisso. A mágoa apenas torna difícil a convivência e ter paz no coração, não é? Então, um beijo grande, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, o tempo já se esgotou rápido e a gente espera que você possa viver em paz. Não é, Solange? É isso mesmo. Programa que vem, estaremos no capítulo 20, metade do livro. Acompanhe conosco. E nos despedimos, agradecemos a sua participação. Nos vemos no próximo Alegria de Viver. Isso aí, gente. Um grande beijo. abraço. Até lá. Tchau.